Fases psicossexuais de Freud. Freud, em sua obra, descreve as fases psicossexuais pelas quais o indivíduo passa ao longo do seu desenvolvimento físico e mental. O que Freud afirma é que, na medida em que a criança amadurece, ela vai desejando coisas diferentes e também vai encontrando formas diferentes de gratificar esses desejos. Há um misto de necessidades fisiológicas, descobertas e fantasias na psique infantil, e não a sexualidade que existe no adulto. Freud propôs sua teoria do desenvolvimento psicossexual infantil através de 5 fases. A primeira fase é a fase oral, que vai do nascimento até 1 ano de idade. A zona erógena do bebê é a boca. Ele se sente muito satisfeito em colocar qualquer tipo de objeto na sua boca, para satisfazer a libido. Nessa fase da vida, seus prazeres são orais, orientados pela boca, como a sucção e a amamentação. A segunda fase é a fase anal, que vai de 1 ano a 3 anos de idade. Segundo Freud, a libido nessa fase ela concentra-se no ânus, ou seja, a criança ela sente um grande prazer em defecar. A terceira fase é a fase fálica, que vai de 3 a 6 anos de idade. A sensibilidade, agora nessa fase, ela se encontra nos genitais. E a masturbação em ambos os sexos se torna uma nova fonte de prazer. A criança toma consciência das diferenças anatômicas sexuais, que desencadeiam o conflito entre atração erótica, rivalidade, ciúme e medo. E Freud chamou isso de complexo de Édipo nos meninos e complexo de Elétra nas meninas. A quarta fase é a fase de latência, que significa oculto, e é dos 6 anos à puberdade. E nessa fase não há mais desenvolvimento psicossexual. A libido está adormecida. Freud pensou que a maioria dos impulsos sexuais é reprimida durante o estágio latente. Assim, a energia sexual é sublimada. Isso quer dizer que grande parte da energia da criança é canalizada para o desenvolvimento de novas habilidades e aquisição de novos conhecimentos. E nessa fase, as brincadeiras são feitas, em sua maioria, com outras crianças do mesmo sexo. Por fim, a quinta fase. A fase é a genital, da puberdade para o adulto. Esta é a última fase da teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud e começa na puberdade. É um momento de experimentação sexual adolescente, cuja resolução bem-sucedida é estabelecer um relacionamento amoroso com outra pessoa nos nossos 20 anos. O instinto sexual é direcionado ao prazer heterossexual, ao invés do prazer próprio, como diz no estágio fálico. Para Freud, a saída apropriada no instinto sexual e adultos era por meio de relações heterossexuais. Fixação e conflitos podem impedir isso, tendo como consequência as percepções sexuais. Sensório motor, de 0 a 2 anos. O Piaget usou o termo sensório motor para descrever o primeiro estágio nele. Os bebês começam a aprender por meio da observação e adquirir controle de suas funções motoras a partir de atividades de exploração e manipulação do ambiente. O estágio sensório motor vai compreender a criança de uma maneira sensorial.
O desenvolvimento do pensamento da criança vai estar por meio da sensação que ela tem. Por exemplo, o olfato, o tato, o paladar, a audição, a visão, por meio dos sentidos, que ela vai reconhecer o mundo e elaborar o meio pelo qual ela pensa. Mudança do tom de voz, expressões faciais que os adultos sempre fazem ao se comunicar com elas. Tudo isso vai ser importante, tudo isso elas vão ter uma visão em geral. No segundo estágio do desenvolvimento pré-operatório, durante esse estágio, que vai de 2 até 7 anos mais ou menos, as crianças usam os símbolos e linguagem de forma mais ampla do que no estágio sensório-motor, o anterior. E o raciocínio e o pensamento de forma intuitiva. Estão sim, elas podem aprender sem usar o raciocínio, pois elas não conseguem pensar de forma lógica e redutiva. Mas os seus conceitos são primitivos, elas podem dar os nomes aos objetos, mas a classe de objetos, pois esse estágio pré-operatório está entre o pensamento adulto, socializado, e o inconsciente, fora do âmbito, onde os eventos não são conectados pela lógica. No início desse estágio, um copo, por exemplo, a gente derruba um copo no chão. Esse objeto, ele se quebra e ela não tem entendimento da causa específica, acreditando que o objeto apenas se quebrou, caiu, que foi ela que não foi ela que causou o fato, tipo, caiu no chão, quebrou, mas ela tem o pensamento que não foi ela, entendeu? Que não foi a culpa dela. E as características, repertório verbal, inativo, possui a primagem do próprio ponto de vista, não consegue se colocar no ponto de vista do outro e respeita apenas as pessoas que elas julgam. Por exemplo, as pessoas que elas acham que são superiores a ela. E surgem os sentimentos interindividuais. E no final deste período, a criança passa a procurar a razão, a causa e a finalista de tudo isso. E também começa a fase dos porquê. Por que isso, por que aquilo. Tudo é um motivo do porquê. Elas querem saber as respostas, querem saber as perguntas, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. É a famosa fase dos porquê. A terceira fase do desenvolvimento, segundo Piaget, seria o operatório concreto. E o que seria o operatório concreto? Seria da criança de 7 a 12 anos de idade, que já começaria a entender o mundo, já começaria a raciocinar, né? E ter algumas opiniões, e ter da onde vem o caderno. Ela já começa a entender que vem da madeira e começa a entender também a ação e a reação de suas escolhas. E que também ela já começa a ter suas teorias e começa a entender tanto como a teoria e tanto como a prática. E muitas das vezes ele já começa a se sair muito bem, melhor na prática, né? Que ele já começa a entender bem, ter suas teorias. E na fase formal já seria um encaixe, que é após aos 12 anos de idade, que ele já começa a ter suas próprias teorias e saber que aquilo que ele pensa é o certo, que seria a fase adulta já, né? Ter seus raciocínios e a entender e a conversar com um adulto, já a partir dos 12 anos de idade, ter seu próprio raciocínio, sua conversa, sua ética, né? E já começa a entender e tomar suas próprias escolhas, como o seu próprio time, ou a sua melhor matéria, como já começa a entender seus cálculos, começa a ter sua matéria preferida, que seria matemática, física ou geografia, entre outras matérias. Então, essa seria a operação formal
que seria a quarta teoria de desenvolvimento segundo Piaget. Seria essa que a criança já teria a sua fase adulta, praticamente, né? Olá, meu nome é Alexandre Augusto e vim falar a respeito da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Como o próprio nome diz, Erikson acreditava que a sociedade tinha um grande impacto, no caso, o meio tinha um grande impacto no desenvolvimento do indivíduo. Para compreender melhor, facilmente você pode olhar entre as 8 etapas os impactos que cada vetor da sociedade tem para o desenvolvimento do indivíduo. Eu vou mencionar aqui as 3 primeiras etapas e é onde principalmente os pais têm um papel importante no desenvolvimento do ser humano. A primeira etapa sendo a etapa de desconfiança, que acontece dos 0 aos 8 meses, e essa etapa ela é marcada, como o próprio nome diz, na criação da confiança. A criança vai criar confiança no mundo e a si mesmo e as pessoas ao seu redor com base no relacionamento que tem com os pais. Se os pais cuidam dela, se os pais nutrem suas necessidades, obviamente ela vai criar confiança nos outros, ela vai aceitar que as pessoas podem ser afetivas com ela ou não. Caso os pais sejam omissos, caso os pais não sejam presentes, isso vai acontecer ao contrário, a pessoa vai criar desconfiança e vai ter problemas sérios de relacionamento no futuro. A segunda etapa é a etapa de autonomia e vergonha, que é a etapa onde a criança está descobrindo o mundo, tocando em tudo e todos. Nesse ponto, a criança não sabe das regras, então quando é assertido as regras, caso seja com muita rigidez, a criança passa pela vergonha de ter feito aquilo que fez, na autonomia do impulso. Por isso é importante dos pais controlar os seus impulsos de brigar com menos rigidez, porque pais rígidos geralmente levam a crianças com muita vergonha nessas etapas, nas suas próprias decisões autônomas, que leva para a terceira etapa, que é a etapa de iniciativa e culpa, que, como o próprio nome diz, é bem parecido com a outra. A única diferença aqui é que a criança já sabe o que é certo e o que é errado, e aí por isso que, diferente de vergonha, é culpa, porque a criança sabe o que é errado, mas ela fez. Então quando o pai vai lá e briga, ela sabe, poxa, eu fiz errado. Por isso que a culpa não é de todo ruim. A culpa é necessária porque ela mostra que a criança sabe o que é certo e o que é errado. Só que o excesso dela, ou a culpa inserida quando ela não deve ser inserida, quando o pai briga sem motivo, gera uma criança sem iniciativa, uma criança que não vai ter boas habilidades sociais, vai ser reclusa, porque ela não vai se sentir confiante para ter iniciativa, enquanto o contrário leva uma pessoa com muita iniciativa para próximas etapas que a Rebeca vai explicar. Vou falar um pouquinho da fase 4 do Erik Erikson, que é diligências versus inferioridade, que ocorre dos 6 aos 11 anos, e é quando a criança se torna confiante, autônoma e desenvolve iniciativa para objetivos imediatos. E a inferioridade é se o ego estiver sensível, uma vez que ocorre uma falha, ou se o grau de exigência for muito alto, ele pode voltar a níveis anteriores. A criança pode voltar a níveis anteriores. E isso vai atrapalhar no desenvolvimento da criança. Vou falar um pouquinho da fase 5, que é identidade, a confusão da identidade, que na adolescência domina a demanda pela identidade, atenção, sempre tem aquela pressão de assumir o seu papel na sociedade, quem é você, o que eu sou na família, qual carreira que eu devo seguir, com quem eu devo me relacionar, entre outras coisas. Fase 6. Intimidade versus isolamento. Ocorre dos 19 aos 40 anos. E essa socialização em faculdades, trabalho, o relacionamento íntimo requer uma identidade forte. A pessoa que sabe o que quer, isso é bom, né? E a incompreensão de outros sujeitos ou a dificuldade em forjar relações íntimas pode empurrar a pessoa para isolamento. Fase 7. Generatividade e estagnação. Ocorre de 40 anos aos 60 e a generatividade vira uma pessoa mais reflexiva para o mundo e começa a se preocupar e fazer mais pelos outros. E a estagnação é a sensação de não ter conseguido fazer muitas coisas. Fase 8. Integridade versus desespero. Ocorre entre 60 anos e o restante da vida. É a fase do balanço. A pessoa mais madura reflete sua vida, sua história, os legados, e isso tudo é avaliado.
que por arrependimento ou gratidão, a pessoa pode se tornar uma pessoa mais doce. Se não houver um sentimento de realização, a tendência é ao desespero e não conformidade com o fim da vida.